Olá, laringoscopista! Seja bem-vindo à nossa segunda aula da nossa Semana da Intubação Orotraqueal. A aula de hoje nós vamos falar sobre a melhor combinação que eu, Tiago, acho em relação à intubação orotraqueal. Essa questão de doses, de drogas, é um tema bem frequente, as pessoas costumam ter bastante dúvidas em relação a esse tema. Se você é uma dessas pessoas, a gente vai falar bem de drogas, de doses, a combinação, o que é que causa, o que é que você tem que prestar atenção. Vamos explorar cada uma dessas drogas que eu escolhi, cada uma dessas doses. Vamos fazer aqui alguns mnemônicos para ficar bem claro na sua cabeça e você vai perder o medo de algumas classes aí medicamentosas, como são os bloqueadores neuromusculares, né? Essa é uma classe que é tanto quanto polêmica, digamos assim. Algumas pessoas têm medo de usar, outras pessoas nunca viram usando, e assim perpetua-se um não uso de uma medicação excelente para fazer a intubação. Ela ajuda muito você ter uma melhor laringoscopia, e eu vou tirar esse medo da sua cabeça de forma que você vai transformar um inimigo em um aliado. Eu considero os bloqueadores um dos grandes aliados de quem vai fazer as intubações orotraqueais. E para você entender um pouco a importância, da escolha dessas drogas, a importância do contexto da intubação, eu vou começar contando uma história aqui. Estava eu lá uma vez na minha residência de anestesia, fazendo uma anestesia para endoscopia. Era um paciente, imagina aí, aqueles pacientes com acalásia. Ele tinha um distúrbio ali do esôfago. O esfíncter esofagiano inferior dele era super tenso, contraído, e acabava que não passava nada para o estômago. Ficava tudo acumulado naquele esôfago que acabava virando um segundo estômago, digamos assim, né? O esôfago do paciente era gigante. E ele chegou com a queixa de sangramento. Ele teve um sangramento esofágico mesmo, deglutiu sangue e possivelmente existia comida ali também naquele esôfago, e ele foi fazer essa endoscopia. E aí você, como médico, anestesista ou clínico, você tem que pressupor que com quase certeza esse paciente vai ter alimentos, sangue, uma série de fatores não desejados ali naquela região que ele pode regurgitar ou vomitar, e isso pode ir para o pulmão. Então, a chance de broncoaspiração desse paciente era muito alta. E a gente queria fazer uma intubação por sequência rápida nele, já pressupondo que ele era estômago cheio, né? Na verdade, ele era esôfago cheio, digamos assim. E aí tudo bem, eu fiz toda a preparação, digamos assim, desse paciente, né? Fiz as medicações que eu escolhi, que a gente vai falar daqui a pouco. Fiz a laringoscopia e intubei ele sem problema nenhum. Foi o que eu estava acostumado a fazer. Acho que eu estava no R2 da minha residência. E aí, em um dado momento, o endoscopista entrou, ele entrava com o endoscópio, retirava restos alimentares, sangue, e aí entupia o endoscópio, aí tinha que tirar o endoscópio, ele limpava a ponta do endoscópio porque tinha algum coágulo, algo maior, que estava entupindo lá, e ele ficava tirando e reintroduzindo o endoscópio várias vezes. Isso fez com que o cuff do meu tubo, o tubo que estava lá no nosso paciente, furasse, e o cuff começou a vazar, começou a haver um vazamento ali. A gente escutava que nas ventilações que eu tinha acoplado no carrinho existia um vazamento, existia um escape de ar. E aí eu tive que reintubar esse paciente. Lá naquele local onde eu estava não existiam dispositivos para troca de tubo, que são dispositivos bem legais, só que nesse caso eu planejei fazer uma laringoscopia, puxar o tubo e aí pegar um novo tubo e intubar o paciente mais uma vez. Sendo que dessa outra vez eu não fiz a minha combinação de drogas que eu geralmente costumo usar. O que é que eu fiz, Como era uma reintubação, como ele já estava entubado e já estava com algumas medicações sedativas no corpo, eu decidi fazer apenas um bolus
de 10 ml de Propofol intravenoso e aí partiria para uma nova intubação, para tirar apenas a consciência dele, né? Dar uma aprofundada na sedação. E lá vou eu, aspirei o Propofol, aspirei os 20 ml, né? Separei que eu ia fazer 10 ml daqueles 20 que eu tinha separado. Fui lá, injetei os 10 ml, maravilha, deixei tudo preparado, separei o tubo, o laringoscópio, a lâmina que eu achava adequada, que eu já tinha usado, né? Meio que na minha cabeça era bem fácil, porque eu já tinha entubado ele, então eu sabia como era a anatomia, qual material eu tinha usado, então era só repetir isso aí. Fiz a laringoscopia, visualizei, estava maravilhosa a visualização, ainda entubado, né? E aí eu desinsuflei o cuff, tirei o tubo e peguei o segundo tubo, né? Com o cuff bom, digamos assim. E aí quando eu voltei para passar esse segundo tubo, eu não vi mais nada. Aquela visão maravilhosa que eu tinha desapareceu. Não consegui ver a abertura glótica, apenas via a epiglote. E aí, na minha cabeça, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na minha vida. E isso é horrível, porque você fica sem chão. Você começa a ficar nervoso, eu fiquei nervoso, comecei a me desesperar, porque eu sabia que dentro do esôfago daquele paciente estava lotado de sangue, lotado de comida. E aí você já imagina aquele líquido voltando, caindo no pulmão, dando pneumonite química, dando pneumonia, o paciente na UTI e piorando, e você vai se dar mal porque você fez algo que não foi, que não deu certo, né? E eu fiquei lá observando, cadê a entrada da glote, né? Não existe. Aí coloquei a mão na traqueia do paciente, comecei a fazer uma manipulação laríngea externa, procurando, né? Às vezes eu sabia que a glote ela podia ficar um pouco lateralizada, e nessa esperança eu comecei a procurar a glote, e o desespero vai aumentando e a minha frequência cardíaca também. E em um dado momento, por uma sorte assim divina, digamos, o paciente respirou. Ele teve uma fração de respiração, uma superficialização. Eu já tinha pedido ajuda naquele momento, né? Já estava para mim, era algo que ia ser catastrófico, e o paciente deu uma micro respirada, digamos assim. E nessa micro respirada, eu estava olhando e vi que a laringe dele estava toda contraída. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Ele estava fazendo um laringoespasmo, que é quando a laringe ela contrai aquela musculatura lá, e a entrada da glote desaparece porque está contraído, né? Não sei se já caiu na sua laringe alguma vez uma gota de água, uma gota de saliva. Você trava essa região, você às vezes não consegue nem falar, porque ela fica hiperreativa, ela fica se contraindo e não há passagem de ar. E era o que estava acontecendo. E aí saíram algumas bolinhas daquela região que se misturou com a saliva, e eu vi que abriu um leve buraquinho ali, que era ali a entrada. E aí foi uma luz para mim absurda, né? Deu um alívio, nossa senhora, é aqui. E eu vi que estava saindo ar dali, pequenas bolhas, algo bem discreto. Introduzi o tubo lá, vi que estava resistente, mas eu sabia que era ali, e acabei forçando e entubei o paciente. Foi um dos alívios maiores que eu já senti na minha vida. Graças a Deus, não aconteceu nada e eu consegui entubar o paciente. Eu trago essa história para mostrar para você que o ato da intubação, o ato de manejar o paciente grave, não é apenas um ato mecânico, de você ir lá, não, vou entubar, faz a laringoscopia, passa o tubo. Não, envolve muito mais que isso. O manejo do paciente grave em relação à intubação envolve a peri-intubação, que começa desde a preparação do paciente, a escolha das drogas, a estabilização hemodinâmica, que a gente vai conversar depois de amanhã, fazer toda a pré-oxigenação, deixar ele super preparado para ser intubado, realizar essa etapa, depois você vai para a intubação propriamente dita, que aí sim entra o ato mecânico de intubar, as manobras de resgate, tudo que pode ajudar você, e finalmente tem o pós-intubação também. Então, a intubação do paciente grave é um contexto geral. E se você falhar em um desses pontos, o paciente pode parar. Se você falhar na pré-intubação, se você escolher mal suas drogas, errar as doses, ter alguma dificuldade ali,
a intubação vai ser prejudicada. E às vezes você vai bem na pré-intubação, você intuba e na pós-intubação o paciente tem um problema, uma parada cardiorrespiratória ou cardiovascular. Então, esse contexto ele deve ser visto como um todo e atua sinergicamente. E hoje a gente vai falar sobre quais as drogas que eu considero a melhor combinação para a gente fazer nesse tipo de paciente. Para intubar os pacientes, a gente precisa escolher 3 classes de drogas. A primeira delas são os opioides, a segunda delas são os hipnóticos e a terceira, por final das contas, os bloqueadores neuromusculares. A gente vai falar vamos falar bastante aqui sobre cada uma delas, a importância e eu vou eleger qual a principal, né? Opioides. A gente vai falar sobre substâncias aqui que são extremamente potentes. O opioide mais comum que existe no Brasil é o fentanil. Na maioria das emergências, na maioria do SAMU, UTI, centro cirúrgico, o fentanil é o rei. Ele está presente em tudo que é lugar. Existem outras medicações opioides, o alfentanil, remifentanil, sulfentanil, mas 90% dos casos, né, a gente usa o fentanil mesmo, principalmente para paciente grave. O alfentanil ele tem um perfil melhor, porém ele é pouco disponível na maioria dos lugares, tá bom? Então a gente vai focar no fentanil. Eu vou pegar aqui um fentanil que eu separei. Esse fentanil, ele é um frasco ampola de 10 ml. Para você colocar na sua cabeça de uma forma bem didática, fentanil, qual é a concentração do fentanil, né? A gente vai falar sobre droga, então eu vou falar sobre como é que vem a ampola, quanto tem naquela ampola, né? Quanto tem em cada ml, para você começar a raciocinar em relação a doses, em relação a você ter um parâmetro. Esse fentanil aqui, ele tem 10 ml. Existem fentanis, né, digamos assim, que é o plural, que tem 2 ml. Existe fentanil que tem 5 ml, tem o de 10 e tem o de 20 também. Porém, todos eles têm 50 microgramas por ml. Não é 50 miligramas, é 50 microgramas por ml. É bem assim, uma substância muito potente. Então ela é vista como microgramas. Então não importa se no seu hospital tem de 2 ml, tem de 5, de 10 ou de 20. A concentração é a mesma. Então, só de pensar assim, você pode pensar em ml, já que sempre serão iguais as concentrações daquela solução, ok? E a importância do fentanil nas intubações orotraqueais é de analgésico potente. Ele chega a ser até 100 vezes mais forte que a morfina. O fentanil, ele tem uma capacidade de analgesia absurda. A gente faz cirurgias com o fentanil. Então é ele que consegue retirar aquela dor cirúrgica super agressiva e vai tirar também a nossa dor da laringoscopia. Porque coloca na sua cabeça, laringoscopar um paciente e passar um tubo na traqueia dele é extremamente doloroso. Existem estudos que comparam essas dores, né? São estudos, eu não consigo entender o método deles em relação à mensuração dessa dor, mas a dor da laringoscopia é comparada com a dor de você receber uma facada ou uma incisão do bisturi, né, como eles costumam comparar, ou então um tiro de arma de fogo. Então é algo super doloroso, muito poderoso para causar agressão no corpo humano, porque é uma área que geralmente ela não é tocada, ela é assim imaculada, e quando você introduz um ferro ali na valécula e depois passa um tubo naquela região, isso causa muito estímulo simpático, por vezes até parasimpático, causando bradicardia. Então, pensando que os pacientes sentem muita dor na intubação, a gente tem que fazer uma medicação já preparando contra essa dor. E a dor por si só, tudo bem, é algo incômodo, né? É algo inconveniente. Quando a gente dá uma topada e machuca o dedo, beleza, é algo que ninguém quer. E você não queria isso
para os seus pacientes, né? Você não vai querer isso. Só que por trás da dor, você tem que ter outro raciocínio. A dor por si só, ela vai liberar substâncias adrenérgicas, a adrenalina, noradrenalina, e isso, consequentemente, vai elevar a frequência cardíaca do seu paciente e vai elevar a pressão arterial dele. Então pensa aí, se você é um idoso de 60, 70 anos, você é sedentário, você está grave, está desidratado, está com a pneumonia e a sua frequência já está alta para compensar ali, né, aquela instabilidade que você tem. E ainda por cima você recebe uma facada, o que é que pode acontecer? O seu coração ele já pode estar sendo sobrecarregado, você já pode ter ali uma aterosclerose cardíaca coronária e acaba que você pode infartar durante esse procedimento. É uma das grandes causas de parada cardiovascular envolvendo a intubação, depois de hipóxia, na minha opinião, é o infarto agudo do miocárdio. Às vezes o paciente não vai parar ali na intubação, mas na UTI ele começa a infartar no procedimento, né, da intubação e vai manifestar apenas na UTI esse infarto, né, essa insuficiência cardíaca, se o infarto for um infarto extenso. Então, o nosso principal objetivo em relação ao uso dos opioides, principalmente o fentanil, que eu falei que ele está muito presente, é evitar dor que vai causar infarto do miocárdio nos nossos pacientes. Imagina que você está com 90, 100 de frequência e você é intubado, sua frequência vai para 150, 160, sua pressão arterial vai para 190, o coração está batendo tão rápido que ele não consegue encher, ele não consegue devolver sangue para as coronárias. Sua coronária ela fica pedindo sangue, fica pedindo energia, mas ela está trabalhando a milhão contra uma pressão super alta, porque hipertensão é presente na dor, né? Então é todo um contexto para você causar infarto. Então o opioide ele entra nessa situação aí. A gente vai falar sobre a dose do opioide agora, tá? E existem as doses de livro e as doses que a gente tem que adaptar para os nossos pacientes, que geralmente serão pacientes graves. Pacientes com pneumonia, pacientes com acidente vascular encefálico, ou AVC também, pacientes com choque hipovolêmico. Então, a dose do livro, na maioria das vezes, ela é feita e calculada, exposta, né, para pacientes saudáveis, que não estão instáveis, que não estão desidratados. E a gente tem que ter um raciocínio que o nosso paciente ele não é essa pessoa. Ele está num estado ali extremamente frágil e você, como médico, você tem que avaliar se ele está muito desidratado, se ele está instável hemodinamicamente. Você tem que avaliar se ele é um vovozinho, se ele é uma pessoa mais leve ou se ele já é um homem, digamos assim, em idade de auge de seus 30 anos, que tem mais peso, né? Pesa lá seus 90 quilos e está relativamente bem, tá? Então, esse julgamento ele é muito particular, varia de caso a caso. Então, pensando em ml, para a dose do fentanil, eu acredito que entre 2 a 4 ml você vai estar numa faixa muito boa aí. Uma zona terapêutica excelente para tratar os pacientes contra aquela dor que a gente discutiu. Então, imagina que você tem um paciente idoso, de seus 60, 70 anos, ele é aquele paciente magrinho, ele é frágil, ele está desidratado, está com a pneumonia. Para esse paciente, não se adequa aos 4 ml, você vai estar exagerando na dose. A gente vai mais para 2 ml. Peso menor, mais desidratado, mais frágil e instável. Já um paciente como eu, se eu chegar com algum tipo de, sei lá, peguei o coronavírus, digamos assim, estou com insuficiência respiratória, porém eu estou mais hidratado, mais rígido, né? Eu faço esportes, eu tenho um cardiovascular bom, o 2 ml para mim não será tão suficiente. Eu posso sentir mais dor, porque minha condição geral está melhor. Então a gente vai mais para o 4 ml, tá bom? Então o opioide você julga em relação a essa faixa terapêutica ali, entre 2 a 4 ml. Se você olhar no livro, essa faixa terapêutica ela é muito maior, tá certo? Porém, ela envolve aquele caso que a gente falou
da variação dos pacientes saudáveis, que não é o nosso caso. Nós estamos falando sobre pacientes graves. Inclusive, é um dos grandes objetivos que eu tenho na minha vida, que é combater a desinformação em relação aos pacientes graves, ao medo em relação aos pacientes graves. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é para a gente vencer e perpetuar a segurança para tratar pacientes graves. E falando em segurança e insegurança, né, a gente começa aqui com algumas objeções em relação ao opioide, ao fentanil. Existem, como eu já falo sobre isso há muito tempo, né, uma série de objeções começam a se repetir com o passar do tempo e eu consigo identificar um padrão. Tiago, o meu chefe, ou o meu colega, ou eu mesmo já estudei falando que o fentanil pode causar algo chamado rigidez torácica. Se você não conhece a rigidez torácica, é uma entidade, digamos assim, né, que com o uso dos opioides, toda a musculatura torácica, abdominal, musculatura esquelética, tudo fica tensa. O masseter, ele também fica tenso, a musculatura cervical também fica tenso, contraindo-se. E aí você tem um prejuízo na ventilação, você tem um prejuízo na intubação. Isso pode existir sim, um dificultador nosso, porém essa entidade pode acontecer, mas é muito rara, tá certo? Existem estudos em relação a isso aí, e pegaram voluntários, colocaram várias pessoas em centro cirúrgico, monitorizaram elas e começaram a injetar fentanil. Vamos ver, né? Vamos fazer um estudo aí em relação a essa tal rigidez torácica. Qual será o ponto que os pacientes começam a fazer rigidez torácica? E aí começaram a injetar fentanil. 5 ml, 10 ml, 15 ml. E aí chegou um ponto que a média das pessoas que fizeram rigidez torácica foi de 21 ml, apenas com fentanil, tá certo? Então, quando bateu os 21 ml, na média das pessoas, elas começaram a apresentar rigidez torácica. Então, perceba que você tem que pensar na rigidez torácica quando você faz muito fentanil, que não é o nosso caso, a gente vai fazer menos fentanil, porque os pacientes estão mais graves. E, acima de tudo, a gente já vai fazer algo que vai combater a rigidez torácica, que são os bloqueadores neuromusculares. Por isso que eles têm que estar no seu protocolo, eles têm que estar na sua cabeça e você tem que ter segurança para usar. Uma vez eu estava fazendo um transplante renal do receptor. Geralmente são pacientes nefropatas, hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, eles têm tudo, né? Esses pacientes que estão recebendo rim. Eles têm uma carga de comorbidades muito alta. E aí recebemos esse paciente, eu também estava na residência e tinha um chefe meu lá que ele estava conduzindo esse caso. E aí monitorizamos ele, né? Tudo certinho, colocamos, eu puncionei uma pressão arterial invasiva e a pressão inicial dele estava em 180 de sistólica. Acho que era 100, 120 de diastólica. Algo que era natural para esse tipo de paciente, né? E aí, em um dado momento, esse meu chefe chegou e falou assim: Tiago, a gente vai fazer hoje uma sedação / indução baseada em fentanil. Tá certo. É uma sedação mais antiga que os médicos, os anestesistas mais antigos faziam para cirurgia cardíaca, quando o paciente estava assim mais frágil, né? Quando ele era super cheio de comorbidades. E a gente faz mais fentanil. Show de bola. Sou residente, né? Vamos lá. O que falar aí eu quero aprender. E aí ele começou. Quanto você quer fazer de fentanil? Eu falei, pode fazer. Quer fazer muito aí, né? Vamos fazer 5 ml, né? Não tem problema. Ele fez lá os 5 ml. E aí tudo bem, eu estava lá pré-oxigenando, né? Eu estava na via aérea, pedindo o paciente respirar, falando com ele. Respira fundo e tal. E aí ele perguntou, vamos fazer mais 5? Tá bom, quer fechar os 10? Fez mais 5 lá. Eu fui só aceitando, né? Tava lá na via aérea, ele era meu chefe, ele tinha mais segurança. Tiago, vamos fazer mais 5? Aí eu comecei a ficar com medo já. Aí eu, o paciente aqui tá até conversando comigo, né? Mas se você quer fazer, fez mais 5. Tiago, eu vou fechar os 20 ml aqui, tá certo? E nessa hora eu já tava, tá bom, pode fazer o que você quiser. Só vai respirando aqui, só vai...
E nessa hora, quando ele fechou os 20 ml, a enfermeira estava passando uma meia elástica no paciente para evitar fenômeno tromboembólico. E ela olhou para mim, doutor Tiago, o paciente está com a perna dura, eu não estou conseguindo dobrar a perna dele. E eu peguei aqui na região do mento do paciente, né, para movimentar, para ver se ele estava consciente, para ver se ele estava já meio molinho, e estava extremamente duro. E nesse momento eu vi que com 20 ml de fentanil eu diagnostiquei que existia uma rigidez torácica, né? Rigidez muscular generalizada. E aí eu falei para ele, meu chefe, que eu não vou falar o nome aqui, eu acho que ele está fazendo a rigidez torácica, a gente tem que fazer logo as outras medicações que ele vai começar a desaturar. Então não tenha medo da rigidez torácica, você já vai fazer uma quantidade menor de fentanil e a posteriori, né, você vai fazer o bloqueador neuromuscular. Dito isso, nós vamos para a nossa segunda classe medicamentosa. A gente falou que para entubar você precisa de 3 classes. A primeira são os opioides e a segunda são os hipnóticos. Aí a gente entra numa faixa de várias medicações, dependendo do hospital que você trabalha, existirão diferentes escolhas para você e cada escolha dessa, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Quais são os exemplos, Thiago, de medicações hipnóticas e quais são as funções delas? A gente tem o midazolam, a gente tem o etomidato, temos também a cetamina ou ketamina, a gente tem o propofol, que nós anestesistas adoramos, né? Usamos frequentemente. A gente adora o propofol porque é uma medicação que ela sai muito rápido do corpo, né? A meia vida dela é muito rápida. Então a gente usa isso aí porque a gente gosta de agilidade, né? Porém, para você que vai tratar com pacientes graves, que eu também já tratei, né? Se você não sabe, eu já trabalhei em SAMU, já trabalhei em UTI, emergência, pronto-socorro, unidades mistas, né? Que você é clínico, é cirurgião, é pediatra, ginecologista e obstetra. Eu não vou focar no propofol, óbvio, porque a gente não está em ambiente cirúrgico. A gente está numa rodovia, a gente está numa UTI. Então, eu quero falar aqui de uma combinação que vai ser extremamente prática para você, tá certo? E a minha escolha em relação ao hipnótico é o etomidato, tá bom? Tá aqui a nossa ampola do etomidato. É uma ampola de 10 ml, tá certo? Essa ampola aqui, ela tem 10 ml. Ela sempre vem em 10 ml, então se você não conhece o etomidato, tá aqui. Eu vou botar ele grandão do lado aqui também, para você ver mais de perto. Cada ml dessa ampola tem 2 mg. Então, se eu tenho 2 mg por ml em 10 ml, total 20 mg nessa ampola de etomidato. E qual é a grande função dos hipnóticos, né? Qual é a grande função do nosso amigo etomidato? Dar inconsciência. É isso. A função do opioide é evitar aquela dor para o paciente não infartar e a função do hipnótico é tirar a consciência do paciente para ele não lembrar do procedimento. Ninguém quer se lembrar de ser entubado, né? Óbvio, é algo extremamente desconfortável, você está num momento super frágil, você está grave, você está achando que você vai morrer. E aí você lembrar disso acontecendo é algo super chato, quiçá traumático, tá bom? Então a gente tem que fazer de tudo para os pacientes não lembrarem do procedimento, a não ser que seja uma situação especial que você precisa fazer uma intubação acordado. Aí é outra coisa, né? Tem muito material que eu já gravei sobre isso no meu canal do YouTube. Então, a gente falando sobre o etomidato, ele é uma medicação super segura de todas as que eu falei, do propofol, midazolam, ketamina. A que promove mais estabilidade hemodinâmica é o etomidato. Ele é o que causa menos hipotensão, ele é o que você consegue errar um pouquinho a dose para mais e ter menos repercussões hemodinâmicas. Todos os hipnóticos, com exceção da ketamina, e ela pode causar isso às vezes, eles causam hipotensão arterial. De que maneira, né? Eles têm um fator conjunto de instabilização de hipotensão
por vasodilatação periférica. Então, o sangue ele vai ser sequestrado para a periferia e muitos deles também causam bradicardia. Então, imagina aí, se você tem um ambiente de sequestro de sangue para a periferia por vasodilatação, mais bradicardia vai ocasionar em hipotensão arterial. E nos pacientes graves, a gente não quer isso. A gente quer exatamente o contrário. A gente quer vasoconstricção, a gente quer retorno venoso, a gente quer uma frequência cardíaca compensatória para que o paciente não pare por hipotensão, tá? Se você pega um propofol e erra a dose muito para cima, né, uma sobredose, existe chance sim do paciente parar por hipotensão. Vai começar a faltar retorno venoso, o coração vai começar a bombear sem sangue, vai dar bradicardia e ele vai degringolando até parar. Falar essa palavra degringolando, né? Certa vez eu estava fazendo uma apresentação, tema livre, lá nos pôsteres da vida, né? E no congresso de anestesia. E aí no decorrer dessa apresentação eu falei essa palavra, o paciente degringolou. E o avaliador não sabia o que era isso, degringolou, né? Ele ficou perguntando, degringo o quê? Degringo o quê? Degringolou. Ele ficou meio que zoando assim na minha cara, tá bom, eu acho que você não conhece essa palavra. Ou seja, o paciente deteriorou, digamos assim. Então, o etomidato, falando sobre a dose dele, dose de livro, tá? É 0,3 miligrama por quilo. Então, se você pega aí um paciente de peso médio de 70 quilos, 70 vezes 0,3 dá 21 miligramas. Na nossa ampola, a gente viu que ela tem 20 miligramas. Então, para um paciente de 70 quilos, você vai fazer a ampola inteira. E lembrando que o paciente é grave. Ou seja, qual é a minha sugestão, né, Tiago? O que é que eu passo de dica para você? De 8 a 10 ml dessa ampola aqui vai estar muito suficiente para a maioria dos pacientes. E o etomidato ele é legal porque se você errar a dose dele para mais, os colaterais que ele vai trazer são muito pequenos, tá? Então, o índice de hipotensão, o índice de bradicardia em relação ao etomidato, eles são bem menores que as outras drogas. Por isso que eu tenho um apreço muito grande para paciente grave usar o etomidato, tá certo? Então, supondo um caso de um paciente idoso, ele é menor, ele tem seus 65 quilos, ele está grave, está desidratado, você pode usar 2 ml de fentanil, vai ser bem legal para esse tipo de paciente, e aí você pode usar de 8 a 10 ml do nosso amigo etomidato, e depois a gente vai olhar a hemodinâmica dele, como é que fica pós-intubação, tá bom? Vai ser a aula de depois de amanhã, para a gente ter uma abordagem completa. O etomidato, ele é uma substância bem viscosa e você vai perceber que algumas vezes os pacientes vão reclamar que essa substância dói, incomoda, tá? Então você pode pegar esses 10 ml aqui e aspirar com mais soro para fazer 20 ml. Então você deixa ele separado numa seringa de 20, porque ele vai ficar mais diluído, né, e vai incomodar menos as veias dos seus pacientes. Às vezes o paciente está grave e ele não vai se importar muito em ter a veia doendo, né, que ele está mais preocupado se ele vai morrer ou não. Graças a você ele não vai morrer. Mas alguns outros pacientes que você vai entubar que estão um pouco melhores, eles podem reclamar que está doendo aqui e é importante que você saiba disso. Outra medicação também que causa esse tipo de dor é o propofol. E eu já senti essa dor. Eu já fui fazer uma endoscopia e me monitorizaram tudo, né? Colocaram um catéter de oxigênio, puncionaram a minha veia. Por sinal, minha veia aqui anticubital é bem calibrosa, já passaram 14 em mim até, em uma outra história aí. E pediram para fazer o propofol, o anestesista foi lá, fez, e aí eu senti realmente a dor da veia ali no propofol. É uma dor bem pronunciada, que vai subindo e você aguenta, e eu sabia que eu ia dormir, né? E acabei dormindo. Uma grande objeção em relação ao nosso amigo etomidato, em relação à supressão da suprarrenal, tá? A supressão adrenal e a diminuição da liberação de corticoides endógenos. Alguma pessoa pode falar para você que em pacientes com choque séptico, com risco de algum distúrbio adrenérgico ali, da suprarrenal,
distúrbio adrenérgico em relação à diminuição dos corticoides endógenos. O etomidato ele causa uma inibição da glândula suprarrenal e o paciente diminui e fica com a suprarrenal inibida, tá? E ele pode falar que não usa etomidato por causa disso. E essa informação, eu já fui muito a fundo nela, eu já pesquisei, eu já fiz uma série de estudos em relação a isso. E o que é que eu constatei, né? Sim, existe uma diminuição nesses tipos de paciente em relação à produção de corticoides endógenos. E essa diminuição, ela existe, porém, ela não ultrapassa o limite inferior. Então, digamos que, vou supor aqui, tá? A faixa terapêutica dos corticoides endógenos é de 20 a 40, o seu normal é 30, 32, e aí você faz o etomidato e vai cair para uns 20, 21, 22. Ou seja, você diminui para o limite inferior, porém ainda é um valor normal, tá? E alguns pacientes, raros estes, podem desenvolver a insuficiência adrenal, que cursa com diminuição dos corticoides endógenos. E essa diminuição dos corticoides endógenos, ela diminui a potência das substâncias adrenérgicas. Então, tudo isso que eu estou falando é em relação assim. Um paciente que tem hipotensão refratária ao uso de substâncias vasopressoras, ele pode estar com insuficiência adrenérgica se ele usou o etomidato. Então, você vê que é um contexto bem macro aí, né? Existem pessoas que já acham que tudo é insuficiência adrenal, porque sem o corticoide endógeno, a adrenalina, a noradrenalina, ela tem funções reduzidas. Elas não conseguem atuar na vasoconstricção de uma forma eficiente. Aí o pessoal costuma suplementar hidrocortisona intravenosa, tá? Porém, muita dessa suplementação aí, dessa infusão intravenosa de hidrocortisona é muito empírica, tá? Algumas UTIs, elas vão ligando hidrocortisona para a maioria dos pacientes. Isso não é legal, tá? Para você diagnosticar uma insuficiência adrenal, uma diminuição da produção de corticoides endógenos, você tem que ter hipotensão, refratária à reposição volêmica e refratária a drogas vasoativas, como a noradrenalina, que é uma das mais utilizadas, tá? Então, a diminuição da produção dos corticoides endógenos não é desculpa para você não utilizar o etomidato, tá bom? É a mesma coisa de a gente falar que não vai utilizar mais dipirona porque ela causa agranulocitose medular. É um colateral bem raro, os benefícios são muito maiores que os riscos, então a gente continua usando dipirona. E para você entubar bem os seus pacientes, o benefício de garantir a via aérea, ele é absurdo, o paciente não vai morrer naquela hora, frente a uma possibilidade super reduzida de ter uma insuficiência adrenal, tá bom? E o benefício de não causar instabilidade hemodinâmica também é superior a essa possibilidade pequena de causar insuficiência adrenal. Para a nossa terceira classe medicamentosa, finalmente chegamos nos bloqueadores neuromusculares, tá? O bloqueador da minha escolha é a succinilcolina, ela está nessa caixinha aqui. Eu não vou abrir porque eu não vou usar em nenhum momento, se Deus quiser, né? Eu vou colocar uma foto aqui do lado da ampola, tá? Para você ver. Ela é uma ampola que tem 100 mg no total dela. É um pó, você tem que diluir ele com um soro, água destilada. Eu sugiro ser soro, fisiológico ou Ringer. E existe uma ampola de 500 mg, mas essa ampola está em desuso, tá? Então coloca na sua cabeça. Succinilcolina, também conhecida como succinilmetônio, também conhecido como Kelicin, ele é um bloqueador neuromuscular nota 10 para entubar pacientes graves. Eu adoro a succinilcolina nesse ambiente de paciente grave, porque ela tem uma série de fatores muito legais em comparação ao concorrente dela, digamos assim, né, que é o rocurônio, para intubação em sequência rápida, tá certo? Primeiro lugar de tudo, eu quero expor para você as vantagens de se usar um bloqueador neuromuscular. Tudo que eu vou falar aqui não é opinião minha, tá? Aliás, é opinião minha, mas é uma opinião embasada em artigos científicos. Eu já estudei isso e em todos os artigos científicos
O uso de bloqueador neuromuscular torna a laringoscopia muito melhor, os resultados de intubação são maiores, o conforto do médico que intuba é maior, o paciente sofre menos quando o bloqueador neuromuscular é empregado, e quando o bloqueador neuromuscular não é usado, tem uma série de consequências que a gente vai discutir aqui. Por exemplo, voltando lá naquele caso que eu falei no começo do nossa aula, né? Lembra que eu fiz 10 ml de Propofol para ele, apenas. E o que é que aconteceu? Quando eu puxei o tubo, houve um espasmo laríngeo. E o paciente ficou com um laringoespasmo que fechou tudo ali. Eu não conseguia ver nada. E aí? Foi falta de bloqueador neuromuscular. Se eu tivesse feito um bloqueador neuromuscular junto daquele meu Propofol, a laringe não ia espasmar, porque é musculatura estriada esquelética. E o bloqueador neuromuscular atua justamente aí nesse ponto. Então eu ia puxar o tubo, a laringe ia ficar lá relaxada, aquela abertura maravilhosa, né, que a gente procura, ia estar lá, eu ia pegar o tubo e passar novamente e ia ficar tudo tranquilo. Como eu fui negligente em relação a isso, eu paguei o preço. Eu perdi alguns anos de vida e ganhei alguns fios de cabelo branco naquele dia lá. Mas foi uma lição que eu aprendi e estou passando para você não cometer esse mesmo erro, tá certo? Então, imagina que você vai entubar um paciente e é um paciente grave e você escolheu não usar o bloqueador neuromuscular. Quando eu fazia estágios em Recife, lá em Pernambuco, né, eu estagiei num hospital chamado Hospital Agamenon Magalhães. E lá eu fiz um estágio na emergência geral, tá? A clínica lá geral. E aí tinha uma médica que eu sempre acompanhava ela, e de vez em quando na madrugada eu ficava junto dela, porque a gente pegava pacientes para intubar. E esses pacientes que ela intubava, ela usava apenas fentanil e dormonide, que é o midazolam. E era uma briga a intubação dela, o paciente mexia, tinha que ter pessoas para segurar o paciente, ele mordia o laringoscópio, era uma luta, ela fazia pouca sedação, além disso ela não usava bloqueador neuromuscular e era muito difícil as intubações dela, algumas vezes ela não conseguia por causa dessa falta de traquejo, né? Foi ensinado para ela que o bloqueador neuromuscular podia causar uma série de males que a gente vai discutir aqui, ela não via usar bloqueador neuromuscular, e acabou que aconteceu que esse conhecimento não foi perpetuado. Inclusive não foi perpetuado para mim. E eu não usava também bloqueadores neuromusculares depois que eu saí da faculdade, né, para o trabalho. E intubava alguns pacientes, porém hoje a diferença que eu vejo em relação a eles é uma diferença gritante. A qualidade da sua intubação, ela vai ser da água para o vinho. Porque, pensa comigo, se o paciente não tem tônus muscular, a laringoscopia dele vai ficar muito mais fácil. Ele não vai morder o seu laringoscópio, ele não vai morder a sua mão, ele não vai se mexer, a força que você vai fazer vai ser muito menor, ou seja, se você é uma mulher que não tem muita força, você vai fazer menos força. Essa força reduzida vai causar menos impacto na laringoscopia, ou seja, vai doer menos para o paciente. Entende aqui que o contexto é super favorável e essa droga se encaixa perfeitamente nas intubações orotraqueais. E por que a gente não usa, né? Por falta de conhecimento, por medo, por inexperiência. Mas uma das minhas missões é retirar esse medo da sua cabeça dos bloqueadores neuromusculares, tá? Quando você vai intubar sem o bloqueador neuromuscular, as cordas vocais, elas ficam tensas, elas têm tônus. E às vezes você vai ver que é ali, igual aquele meu caso, e vai precisar forçar o tubo. E é uma resistência muscular e você tem que fazer força. E algumas vezes você pode machucar as cordas vocais dos seus pacientes e causar uma lesão que sai irreversível naquela corda vocal. Traumatizar, causar alguma lesão que vai deixar o paciente rouco, vai dar um distúrbio vocal para o paciente, tá? E com o uso do bloqueador neuromuscular, não. As cordas vocais relaxam, a abertura glótica fica muito maior e você vai fazer uma intubação super suave, elegante, entendeu? Eu quero que você fique refinado em relação a isso aí.
Então, voltando no nosso bloqueador neuromuscular, né, que é a succinilcolina, 100 mg em cada frasco ampola. Tiago, qual é a dose do bloqueador neuromuscular? É de 1 a 2 mg por quilo, tá? Então, eu vou fazer uma associação aqui bem prática para você e que vai dar certo na maioria dos pacientes do Brasil. Imagina que os seus pacientes, eles têm entre 50 a 100 quilos, tá bom? De 50 a 100 quilos, pega esse número aí. E a nossa dose do bloqueador neuromuscular é de 1 a 2 mg por quilo e a ampola tem 100 mg. Se você pegar a dose mínima do bloqueador neuromuscular, que é de 1 mg por quilo, com um paciente de 100 quilos, vai dar a ampola, 100 mg. Se você pegar a dose máxima de 2 mg por quilo num paciente de 50 quilos, vai dar a dose máxima para ele, que é 100 mg também. Então perceba que se você usar a ampola inteira para um paciente de 50 a 100 quilos, você vai estar na faixa terapêutica. Então essa é uma das grandes sacadas que eu dou para você. Se você ainda não está com traquejo em relação ao bloqueador neuromuscular, se você fizer ampola em pacientes de 50 a 100 quilos, você está na faixa terapêutica. E ele vai ajudar muito você a entubar esses pacientes. Porque eu considero ele superior em relação ao rocurônio para entubar os pacientes. Em primeiro lugar, ele é um bloqueador neuromuscular dito despolarizante. O que é que isso significa, Tiago? Rapidamente aqui, né? Os bloqueadores são despolarizantes ou adespolarizantes. Os despolarizantes, eles causam algo conhecido como fasciculações, porque ele despolariza a membrana muscular e o músculo fica contraindo, assim, bem parecendo uma fibrilação daquele músculo ali esquelético. Já os adespolarizantes, eles não causam isso. Então isso é muito bom, isso é maravilhoso para quem está começando a intubar, para quem ainda não tem o timing ideal da intubação, né? Por quê? Porque quando você faz o fentanil, faz o etomidato e aí faz o bloqueador neuromuscular, às vezes você fica naquela tensão, né? Vou, não vou, vou, não vou. Chegou a hora, né? O paciente está pronto para ser intubado? Com a succinilcolina, não. Você vai olhar para ele e vai buscar a fasciculação. A partir do momento que você faz o bloqueador, você vai ficar olhando para o paciente. E aí ele vai começar a fascicular. Musculatura do braço, a musculatura peitoral. A partir do momento que ele para com a fasciculação, é o momento do go. Você vai. Não tem problema, porque a fasciculação parou e ele mostrou para você que ele está pronto para ser intubado com segurança, que é o que a gente mais quer. E uma dica, um hack aí, o do melhor lugar para olhar a fasciculação é na língua. Você faz a sedação e tal, tenta abrir a boca do paciente, né? Tenta ficar observando e você vê que a língua, como é uma musculatura que está muito exposta ali, né? Não tem pele, não tem gordura, você vê ela fasciculando. E a partir do momento que ela para de fascicular, você vai para a intubação orotraqueal, tá? É uma dica bem legal que eu utilizava muito, eu observo muito a língua dos pacientes. E depois disso, você não tem medo de colocar a mão na boca do paciente, você vai fazer menos força, todas aquelas vantagens que eu falei em relação a isso, né? A succinilcolina também, ela tem uma vantagem bem legal em relação ao rocurônio, porque ela é em pó, tá? Esse pó, ele se mantém estável por muito mais tempo que o líquido lá do rocurônio, que tem que ficar refrigerado. Imagina aí, certa vez eu estava fazendo uma anestesia, e fiz toda a preparação do paciente, né? Posicionei e tal, tudo bonitinho. E nessa intubação eu fui usar um rocurônio. Fiz o meu fentanil, fiz o meu propofol, né? Que era uma cirurgia eletiva, o paciente estava bem, ele aguentava propofol. E fiz o rocurônio. Beleza, esperei o tempo que eu sempre esperava, vi que o soro estava correndo, as medicações entraram, vamos para a laringoscopia. Posicionei o paciente e tal, peguei o laringoscópio com a mão esquerda, entrei, fiz a minha laringoscopia, já achei um pouco duro, né? Achei estranho. E quando eu fiz lá, o paciente estava mexendo a glote dele. Ele estava respirando. Como assim, né? O paciente está respirando, eu fiz o bloqueador neuromuscular. Será que a veia está fora? Eu olhei, a veia estava no paciente, não tinha nenhum edema, nada, nenhuma infiltração, né? E depois eu percebi.
realmente, esse Rocurônio que eu tinha feito, ele estava estragado. O que é que acontece em alguns centros cirúrgicos? Digamos que eu vou fazer uma cirurgia, me dá aí 3 ampolas de Rocurônio. E aí eu levo essas 3 ampolas que estavam refrigeradas e elas ficam fora da geladeira. E eu uso 2 lá. E a minha cirurgia durou 8 horas, 6 horas. Aquela terceira ampola, ela ficou em temperatura ambiente. E pode acontecer daquela substância ir degradando, né? Porque ela não está mais refrigerada. E no final da minha cirurgia, eu volto lá para a farmácia e entrego aquela ampola novamente. Acontece que o farmacêutico dá uma enrolada ali, né? Demorou um pouquinho, conversou com um colega, passou 30, 40 minutos, ele devolveu a ampola para a geladeira. Então, a eficiência, a eficácia daquela substância do Rocurônio lá, ela começa a diminuir. E foi o que aconteceu, pressuponho eu, né? Nesse paciente. É a única explicação que eu consigo imaginar. Já a succinilcolina, ela não tem esse problema, porque é um pó, é liofilizada, você vai jogar um soro ali e a partir daquele momento da reconstrução, ela está na eficiência máxima. E aí você vai usar a seu favor, tá bom? Então é muito vantajoso a succinilcolina por causa dessas 2 características aí que eu acho bem legais. Tiago, eu tenho medo de usar o bloqueador neuromuscular. Isso é uma dúvida que eu recebo sempre, tá? E eu acho que pode ter passado pela sua cabeça. Se eu fizer o bloqueador e não entubar o paciente, Tiago, ou se eu fizer o bloqueador e não conseguir ventilar o paciente, perceba que nessas 2 situações, de você ter dificuldade para entubar ou de você ter dificuldade para ventilar, o uso do bloqueador, ele sempre vai facilitar isso aí. Eu já falei no começo do bloqueador, né, que a laringoscopia sempre vai ser melhor com o bloqueador neuromuscular. E imagina que a ventilação também vai ser melhor com o uso do bloqueador neuromuscular, porque você está ventilando contra uma resistência super reduzida. Quando você vai ventilar uma pessoa com tônus muscular, eu já ventilei muita gente, né? Eu como anestesista eu ventilo sempre os pacientes. Imagina você fazendo uma ventilação contra tônus muscular, da musculatura faríngea, língua tem tônus, caixa torácica tem um tônus ali do diafragma, tem um tônus da musculatura intercostal. Então todos esses músculos atuam contra a sua ventilação positiva. E a partir do momento que você tá com o bloqueador neuromuscular agindo, essa musculatura está toda relaxada. Então é muito mais suave para ventilar os pacientes. Para entubar, nem se fala, né? E não usar o bloqueador neuromuscular com essa desculpa de se eu não entubar o paciente, não é desculpa, porque a sua intubação vai ficar mais fácil. E se você não entubar o paciente, você vai olhar para a saturação de oxigênio dele, vai observar essa saturação de oxigênio e vai ver, tá 100%? Tá 98%? Existe um espaço para eu fazer uma nova tentativa, uma nova laringoscopia? Você faz. Caso esteja 85, 80, como acontece na maioria dos pacientes graves, você vai ventilar esses pacientes com uma manobra de Sellick, uma pressão na cartilagem cricoide, para evitar uma possível regurgitação, tá bom? Então, se você não tenha medo, se você não entubar o paciente, você vai fazer uma ventilação com ambu, com um KT5, para manter a oxigenação. A gente quer oxigenar, né? Os pacientes não vão parar se você fornecer oxigênio para eles. Lembra sempre disso. Isso é algo para a sua vida. A maior causa de parada é hipóxia nesses pacientes graves que a gente está. A gente está fazendo medicações que tiram o drive respiratório. O fentanil já vai tirar o drive dele. O midazolam, o etomidato, todas essas medicações vão tirar o drive respiratório dele. E o bloqueador neuromuscular com certeza vai tirar. Então, se você manter a oxigenação, se você der oxigênio via ambu, ventilando ele de forma manual, ele não vai parar. E aí você espera subir mais uma vez a saturação para os 98, 99, 100% e faz uma nova laringoscopia, tá certo? Então a gente atua aqui com risco-benefício, realidade versus possibilidade. A gente tem que trabalhar com a realidade. Você quer ter uma realidade de entubar melhor os pacientes, com mais conforto, fazendo menos força,
e escolher essa opção, ou você prefere escolher uma possibilidade de você não entubar porque não está usando bloqueador neuromuscular e a sua escolha é essa porque o paciente vai manter o drive respiratório. Então esse argumento é muito fraco, tá? As medicações que vêm antes do bloqueador já causam apneia. E você vai ter que ventilar de todo jeito, não tem jeito, tá? Você vai ter que fazer essa escolha aí. Então vamos perpetuar o uso dos bloqueadores neuromusculares porque são drogas muito legais, elas vão ajudar muito a você, elas vão fazer uma virada de chave e a sua intubação vai ser totalmente diferente quando você fizer uso dos bloqueadores neuromusculares. E para finalizar, imagina aí um caso agora, tá? Você pegou o paciente Thiago, ele pegou coronavírus, ele está com insuficiência respiratória. Esse paciente Thiago chegou para você na emergência ou na UTI e você decidiu entubar ele. Eu estava lá com a frequência respiratória de 40, 45, usando toda a musculatura acessória para respirar, aquele cenário de caos, máscara de Venturi de 50%, saturando 88%, estava ruim, difícil, né? Você ficou naquela dúvida, poxa, o paciente tão jovem, eu entubo ou não entubo? Vamos entubar, beleza. Vou fazer aqui a escolha do médico X lá, tá? Do médico meu amigo chamado Carlos. Aí ele foi lá para me entubar, fez a pré-oxigenação, me posicionou, tudo certo. 2 ml de fentanil, depois ele fez uma ampola de etomidato, em seguida uma ampola de succinilcolina diluído para 10 ml de soro, fez os 10 ml e esperou, me viu fasciculando, intubação orotraqueal com sucesso, conectou no ventilador, começou a ciclar e tal. E aí, ele olhou para o nosso monitor, frequência cardíaca 145, pressão arterial 210 por 120. O que é que está acontecendo aí, né? Como é que você avalia isso em relação às dicas que eu dei no decorrer dessa aula? Provavelmente, eu, Thiago, que tenho 80 quilos, faço esportes e tal, né? Tenho um cardiovascular bom. Não estava tão desidratado assim. Aqueles 2 ml de fentanil foram insuficientes para tirar a dor da intubação, para tirar a dor da ventilação mecânica. E aí eu tô com dor. Se eu me manter assim durante algumas horas, sentindo essa dor, incomodado com o tubo, né? Ventilação mecânica, pode acontecer de eu ter um risco de dano coronariano e dano miocárdico, né, no final das contas. E o que é que você vai fazer? Como uma pessoa inteligente, que isso aqui é medicina, né, na matemática, a gente tem que se moldar ao nosso paciente. A gente está conhecendo aquele corpo, aquela hidratação, aquela hemodinâmica. Você vai fazer uma medicação analgésica. Você vai fazer 1 a 2 ml de fentanil e vai ver a resposta. E você vai perceber que se você faz 1 ml de fentanil, 2, se você acha que a pressão está muito alta e que a causa é dor, você vai ver que a frequência cardíaca vai começar a baixar um por um. Se faz lá depois de 30 segundos, aquele 145, 144, 143, vai baixando. É maravilhoso quando você vê essa dose e resposta. E aí vai chegar nos 90, você afere uma nova pressão arterial, vai para 140 por 90, depois vai para 120 por 80. E aí você constatou com a prova terapêutica que o que eu estava sentindo era dor, tá bom? Então, uma lição que fica em relação às escolhas das suas drogas, das suas doses, não dá para acertar de primeira. Você não conhece aquela pessoa e ainda por cima ela está grave, ela está desidratada, ela está com uma infecção, choque séptico, choque hipovolêmico, é um bocado de coisa aí que pode ter. Então você vai fazer ajustes finos depois das suas drogas, depois do que você escolheu, para conseguir se adaptar novamente ao paciente. E, Thiago, caso o meu paciente fique muito hipotenso, se digamos que eu fiz 5 ml de fentanil, uma ampola de etomidato, ele estava super desidratado e ele está com a pressão agora de 6 por 3. Aí vai ser a aula de depois de amanhã. Compensação hemodinâmica, é o pós-intubação, digamos assim. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre as drogas, né?
com a melhor combinação de drogas que eu considero: fentanil, etomidato e succinilcolina. Essa aula é muito produtiva. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você gostou. Qualquer interação que você tenha de curtir, de compartilhar, vai me ajudar a divulgar o meu perfil, divulgar essas informações. Bate uma foto, tira um print da sua tela, compartilha no Instagram, me marca lá, Thiago Intubação, para você divulgar que está sendo legal a Semana da Intubação Orotraqueal. Está sendo muito legal para mim também. Eu estou adorando fazer esse conteúdo porque é algo que eu gosto de verdade mesmo. Eu sinto muito adrenalina, né, para intubar e adoro perpetuar esse conhecimento. E quero tirar também aquela angústia que você tem em relação à intubação. Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima aula. Tchau!